pessoas dentro da igreja que está cheio do pecado. Vem para a igreja, mas está cheio de sujeira. Está dentro da igreja e não consegue dar um glória, porque está vazia. Sente o toque, sente o toque, sente o toque, sente, 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 adora, adora, adora. Continue em pé, irmãos. Já vamos receber o servo de Deus que vai pregar a palavra do Senhor nesta noite. O jovem Cleidson está aqui para ministrar a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Uma oração ao Senhor. Deus, Pai que está no céu, usa, meu Deus, o teu servo nesta noite, Pai, com autoridade nas tuas mãos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor nesta noite venha, meu Deus, confirmar a tua vitória, em nome de Jesus. Receba com palmas para Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Quantos estão felizes de estar neste lugar, nessa noite? Adoro o nome do Senhor. Se você veio para a casa do Senhor, adore. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente eu quero dar meus agradecimentos à vida do pastor que está me concedendo de estar administrando a palavra do Senhor nessa casa de Deus. Quero agradecer a pastora, sua esposa. Quero agradecer o tecladista Jadson, Deus te abençoe, irmão. Quero agradecer a vida do presbítero Carlos, junto com a sua família. Quero agradecer também a vida do meu amado irmão Francisco, que está me acompanhando nessa noite, e os demais irmãos que estão adentro deste lugar. Abrimos nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que qual é o tema da mensagem nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se você vê que o seu irmão não tem Bíblia, se aproxima ao lado dele, reparta o pão nessa noite, para ser necessário o entendimento da palavra do Senhor. Todos que acharam, digam glória a Deus. Quem não achou, diga Jesus é meu Salvador. Então vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Eis que venho em breve, guarda o que tens, para que ninguém toque a tua coroa. A igreja em voz bem alta, repita comigo. Eis que venho em breve, guarda a tua coroa, para que ninguém toque a tua coroa. Aleluias. Fechai as suas Bíblias, ponha no teu assento. Agora eu quero que você, continuando de pé, eu quero que você segure na mão do irmão mais bonito que está do seu lado. Se não tiver ninguém mais bonito do teu lado, vem aqui e pega na mão desse pastor, que ele está lindo e maravilhoso nessa noite. Aleluias. Vamos orar ao Senhor, irmão, nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, não, Senhor, desfazendo a oração do seu servo, Senhor, mas somente para complementá-la nessa noite, Deus. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor venha dar ordem aos teus anjos a respeito da família de cada um que está dentro deste lugar, para que o Senhor possa guardar a vida de cada um que está aqui dentro desse lugar. Eu quero te pedir que o Senhor encha o teu povo, renova o teu povo com a tua unção, enche de graça, derrama bênçãos e milagres nessa noite, Deus. Que não seja eu nessa noite, Senhor, mas o seu Espírito Santo sobre mim nessa noite, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto bíblico, eu pedia do Senhor ontem
a palavra do Senhor. E o Senhor me levou lá no monte do Cupuaçu. E lá dentro o Senhor me deu a palavra. Para que eu pedia do Senhor uma palavra para essa igreja. E o Senhor me falou, lá em Mateus 25, da parábola das 10 virgens. Louvado seja o nome do Senhor. E eu parei para pensar que o Senhor, Ele fala conosco através de parábolas. E eu perguntava ao Senhor, por que que o Senhor fala através de parábolas? E eu pude entender que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele usa as parábolas para falar com os seus servos, com os escribas daquela época, contra os fariseus e contra os seus discípulos e para o seu povo. Mas só que eu acho interessante de Jesus, que Ele fala através de parábolas, porque Ele era muito sábio naquela época. Porque Ele falava através de parábolas, porque Jesus ele não chegava diretamente para você, tecladista Jadson, e falava que você estava todo em pecado. Ele não chegava te afrontando, contando os seus pecados, falando totalmente o seu erro. Ele não olhava para si, porque Ele tinha um olhar diferenciado das outras pessoas. Ele usava a sua parábola para falar a vida de um ciclano, mas que era totalmente a sua vida. Para que você venha entender nessa noite, eu vou entrar lá em Lucas 15. O Senhor fala através de parábolas. Ele vai usar agora a parábola, Lucas 15, versículo 4. Ele usa a parábola da ovelha perdida, que era de um apacentador de ovelhas, que tinha 100 ovelhas, e uma se perde do seu rebanho. E diz a Bíblia Sagrada que ele prende as 99 ovelhas dentro do curral e sai à procura da ovelha que estava perdida. E quando ele vai à procura dessa ovelha, ele encontra ela machucada. E ele diz a Bíblia Sagrada que ele limpa as suas feridas, acolhe aquela ovelha que estava perdida e leva para dentro das outras ovelhas que estavam guardadas dentro do seu rebanho. Ele falava para pregar para um pecador, uma pessoa que estava desviada. Aí eu vejo agora no versículo de número 8, o Senhor usando a parábola das 10 dracmas. Era de uma mulher que tinha 10 dracmas e uma se perde. Diz a Bíblia Sagrada que ela pega a candeia, que era a sua lamparina, e vai à procura da sua dracma que foi perdida. Jesus falava, ele falava de 10 dons espirituais. E ele falava que essa moça, ela tinha um dom espiritual, qual ela havia perdido, que ela queria muito. Poderia ser um dom de louvor, um dom de pregação. Mas só que diz a Bíblia Sagrada que ela sai atrás dessa dracma perdida. Ela pega o último azeite que vinha dentro da candeia e vai atrás dela. E diz a Bíblia Sagrada que quando ela acha, ela reúne suas amigas e faz grande festa, porque ela havia achado o dom espiritual que ela havia perdido. Eu vejo que Jesus, Ele está falando dos crentes que fica acomodado dentro da casa do Senhor e pede seus dons espirituais, e o seu olho está só por aqui. Mas só que o Senhor fala para essa mulher: multiplica o teu azeite e o teu dom eu vou conceber de volta a ti. Aleluia. Eu vejo o Senhor também falando no versículo de número 11, Ele usando uma parábola, aleluia, do pródigo arrependido. Era a parábola de um homem que tinha 2 filhos e ele tinha grandes fazendas. E diz a Bíblia Sagrada que o seu filho mais novo chega até o pai e fala: pai, eu quero agora a minha parte da herança e eu vou sair ao mundo. Eu posso entender que esse jovem estava sendo imprudente, ele estava sendo rebelde, ele estava agindo através da curiosidade, porque ele ainda não havia conhecido o mundo. E diz a Bíblia Sagrada que ele pega seu dinheiro e vai para o mundo. Eu quero abrir um parênteses nessa noite. O Senhor estava falando das pessoas que são criadas dentro da casa do Senhor, das pessoas que nasceram do berço do Evangelho, mas porventura tem uma curiosidade de conhecer o mundo e abandona seus pais e vai conhecer o mundo. Aleluia. Mas só que agora eu vejo esse jovem mais para frente quebrando a sua cara, porque
ele perde todo o seu dinheiro. E diz a Bíblia Sagrada que esse jovem fica na miséria. E ele vai atrás de emprego e não consegue. E ele vai numa fazenda e clama pelo emprego para um homem. E o homem fala que não tem emprego. A única coisa que você pode fazer para mim de útil era alimentar os porcos. Esse homem agora vai alimentar os porcos. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele ia alimentar os porcos, ele tinha vontade de comer as bolotas dos porcos, mas só que ele não podia. Eu posso entender que o diabo ele te dá com a mão, mas ele te tira com as duas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pensa consigo: irei eu fazer agora uma surpresa a meu pai. Eu vou pedir perdão. Eu vou voltar para a casa de meu pai. Irei trabalhar para ele de novo. E esperei misericórdia do meu Senhor, que ele me aceite de volta na sua casa. Diz a Bíblia Sagrada que agora ele vai até o encontro de seu pai. E ele ia pensando que ia fazer uma surpresa para o seu pai. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando ele chega ao portão da sua casa, ele é surpreendido. Porque o seu pai era quem estava de braços abertos esperando o seu filho. E nessa noite, você quando saiu da sua casa, você falou: pai, hoje eu vou fazer uma surpresa para ti na tua casa. Porque faz tempo que eu não vou na tua casa, e hoje eu vou te surpreender. Mas só que agora eu vejo o nosso pai te surpreendendo nessa noite. Porque ele já estava aqui desde o início desse culto de braços abertos para você. Ele já estava de braços abertos te esperando. Aleluia. Entra na casa do pai. Volta, filho pródigo arrependido. Aleluia. Eu vejo Jesus usando um modo diferente de pegar a palavra. E as pessoas se admiram muito com o jeito de Jesus, porque ele não chegava condenando você. Ele mostrava de um jeito para que você mesmo conhecesse o seu erro, e para que você mesmo com a boca confessasse os teus pecados perante a ele, e aceitasse que ele é digno da sua glória. Aleluia. Eu vejo agora que Jesus ele não afronta, porque ele diz na palavra dele que o que não machuca não é aquilo que sai da boca para fora, é aquilo que sai da tua boca e ofende o seu irmão. Eu vejo que a palavra ela tem poder. Jesus nos fala que a nossa língua tem poder de abençoar e poder de amaldiçoar. E tem pessoas que já vai condenando o seu irmão: irmão, tu está todo em pecado, irmão, tu não presta para ser pregador da palavra, você não está prestando dentro da presença do Senhor. Mas só que eu vejo Jesus agora pregando de um modo diferente. Eu vejo agora Jesus falando para aquele homem de um jeito que ele mesmo entendia seu erro, do mesmo que ele mesmo conhecia o seu pecado, porque a Bíblia nos fala que não é por contra a vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que aquele que confessar-me diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está do lado da glória. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Aleluia. Agora eu vejo Jesus, nós chegamos na palavra das virgens. Para que seja seu necessário entendimento nessa noite, eu quero te explicar o que era essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos está nos falando de um encontro, ou seja, de um casamento, de um homem e uma mulher que iriam se casar. Mas só que naquele tempo, para ter o casamento israelita, eles tinham um costume, eles tinham algo diferente, porque a noiva, ela não era de qualquer jeito que ela casava. Havia um preparamento para que a noiva fosse casada e entregue ao seu noivo. E eu vejo dentro da Bíblia Sagrada ele falando que saem as virgens ao encontro do noivo. Diz a Bíblia Sagrada que as pessoas elas tinham que ir para realizar aquele casamento, elas tinham que ir atrás de virgens. Por exemplo, se fosse nos dias de hoje, iriam atrás de pessoas virgens, de moças que não tinham pecado, moças que não tinham se tocado pelo homem, que tinham um bom testemunho. Hoje no mundo de hoje vai ser muito difícil, porque o pecado tomou conta do mundo. Mas só que eu vejo dentro da Bíblia Sagrada, agora eles pegando essa moça e separando as 10.
e convidando para ser damas de honra daquele casamento. E diz a Bíblia Sagrada que quando elas fossem vir, elas tinham que vir com a lamparina, para que quando ela fosse preparar a noiva, elas ficavam ao derredor da noiva para poder preparar, embelezá-la até o dia do seu casamento. Eu vejo agora que o Senhor, Ele quer nos falar que é necessário um separamento da igreja. Ele vê que é uma purificação das pessoas. Mas só que eu quero pregar para você nessa noite o casamento do Senhor com a sua igreja. Aleluia. E eu vejo agora o Senhor nos falando, louvado seja o nome do Senhor, sobre essa noiva que iria se casar. E diz a Bíblia Sagrada que agora as noivas, elas teriam que limpar, elas deveriam preparar a sua lamparina, porque naquele tempo não tinha essas luzes. Naquele tempo era só luzes de lamparina, e elas deveriam limpar a lamparina para tirar a sujeira, repor o óleo que estava dentro da lamparina, para que o fogo pudesse pegar dentro da lamparina. Eu quero abrir um parênteses nessa noite. A lamparina somos o nosso corpo, o óleo é o Espírito Santo, e a sujeira que elas teriam limpar é o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te perguntar nessa noite, como é que